Abra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Peço também a compreensão dos irmãos, pois o meu esboço está no celular, portanto eu preciso que o celular esteja aqui no púlpito junto comigo, mas prometo que é só para uso do esboço. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Durante toda a nossa caminhada como cristãos, a gente sempre ouve ministrações, sempre ouve palavras que falam: tenha fé, você precisa de fé, você não vai vencer se não tiver fé. E aí, em certo momento da nossa vida, talvez surja a seguinte dúvida: o que é fé? Se a gente chegar para qualquer aluno mais assíduo da escola dominical e perguntar a ele o que é a fé, é muito provável que a gente receba esse texto como resposta: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E essa resposta está correta, é corretíssima. Na verdade, ela poderia servir só ela, não precisa nem de explicação. Ela já seria o suficiente para apresentar o que é a fé. Só que ainda assim, sem uma explicação, muitas pessoas podem acabar tendo dúvidas sobre o que mais aprofundadamente é a fé, ou o que significa ter fé. Alguns podem duvidar sobre como ter fé e por quê. Por que é tão importante a gente ter fé? Respondendo à primeira pergunta, quando a gente começa a analisar o texto de Hebreus, a gente vê que o escritor ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento. Quando a gente para pesquisar um pouco, a gente vê que a palavra fundamento tem como uma das suas descrições no dicionário o termo base. Ou seja, a fé é a base. Mas a base do quê? Hebreus 10:38 vai nos dizer que o justo viverá pela fé. Portanto, fazendo uma ligação entre os dois textos, a gente pode entender que a fé é a base da vida do justo, a fé é a base da vida do cristão, e que pela fé nós temos a prova das coisas que nós não vemos. E é muito importante a gente parar e analisar isso, porque 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Com isso nós conseguimos enxergar três coisas. A primeira dessas coisas é que a fé é uma base. E nessa base todos nós devemos estar firmados. Afinal, o próprio escritor aos Hebreus vai dizer no versículo 6 do capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que nós vemos é que a fé, além de uma base, ela nos dá a prova de coisas que nós não conseguimos ver, coisas que nós não precisamos ver para crer. É através da fé que nós cremos. A terceira coisa é que quando nós passamos a viver pela fé, quando passamos a viver com base na fé, nós não paramos para nos preocupar, não paramos para viver de acordo com aquilo que nós vemos, mas sim de acordo com a fé. A fé passa a não ser apenas uma base, mas também um combustível. Passa a ser não simplesmente um fundamento, mas também aquilo que nos move todos os dias. E a partir daí, nós passamos a andar não pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos. Essa foi a primeira resposta para a primeira pergunta: o que é a fé? Mas o que significa ter fé? Certa vez eu ouvi uma analogia e após algumas alterações, eu consegui trazer uma resposta um tanto adequada para essa pergunta. Imagine o seguinte: imagine que você está em um avião, você vai fazer uma viagem de avião e você não conhece o piloto, mas você entra no avião. Você não sabe nada sobre a experiência da tripulação, mas você se aconchega em um dos assentos e tem certeza que receberá um bom serviço. Você não faz a mínima ideia se durante o percurso haverão turbulências, mas você cochila confiando na perícia do piloto
e tendo certeza de que chegará são e salvo no seu destino. Ter fé é quase a mesma coisa, só que com algumas diferenças. Enquanto no avião você não conhece o piloto, você sabe que o piloto desse avião chamado vida é Deus. E melhor, esse Deus que é o piloto, ele faz questão de que você o conheça. E muito mais. Não só ele quer que você conheça, como ele quer que você tenha intimidade com ele. Não só ele quer que você saiba quem ele é, mas ele quer que você tenha uma vida de comunhão com ele. A segunda diferença que nós encontramos é que, enquanto no avião nós não sabemos nada sobre a experiência da tripulação, nesse avião chamado vida, nesse avião chamado Uma Vida Embasada na Fé, nós temos um livro. Um livro que nos fala muito, histórias lindas de uma ponta a outra desse livro, que nos contam sobre a experiência dessa tripulação em nos guiar até o nosso destino. Sobre as turbulências, bem, nós podemos ter certeza que haverão turbulências. Na verdade, eu digo que é impossível que não hajam turbulências. Mas ao mesmo tempo que a gente pode ter certeza que as turbulências vão vir, a gente pode descansar, sabendo que na pilotagem desse avião está aquele que com apenas uma palavra acalma as tempestades. Aleluia. Quanto ao destino, bem, nesse pacote de viagens cujo preço é a fé, a gente ganha um bônus de irmos a 2 destinos pelo preço de apenas um. O primeiro destino se chama o centro da vontade de Deus. E é nesse destino que a gente passa a viver experiências com o Senhor. É nesse destino que a gente passa a entender e a viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Nesse destino a gente passa a viver o chamado. Nesse destino a gente passa a viver aquilo que Ele planejou desde antes da gente nascer. Quando a gente tem fé, a gente passa a viver não mais as nossas vontades, mas as vontades dele, porque quando temos fé, é lá que nós passamos a viver, no centro da sua vontade. O segundo destino, ele se encontra logo após uma vida inteira nesse primeiro. O primeiro destino se chama o centro da vontade de Deus, e o segundo destino se chama eternidade. Eu não posso dizer exatamente como é a eternidade. Eu não posso chegar e falar, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque eu não fui para lá. Mas eu posso te dar um vislumbre. Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Deus grande e tremendo. Diz assim a palavra do Senhor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá maldições contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para sempre. São esses destinos que o Senhor tem para nós. O centro da sua vontade e uma eternidade é o que Ele tem reservado para nós. Mas para isso a gente precisa ter fé. A gente só vive as vontades, a gente só vive os planos, a gente só vive os propósitos e o chamado do Senhor para nós quando a gente entende que ter fé é a gente entregar aquilo que nós temos, entregar aquilo que nós somos, entregar aquilo que nós queremos, entregar aquilo que entendemos para as mãos daquele que nunca nos desampara. É nas mãos dele que nós devemos entregar o controle das nossas vidas. Quando nós passamos a não querer controlar, mas sim deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, aí nós passamos a viver no centro da sua vontade. Aí nós passamos a viver tudo aquilo que Ele já prometeu que nós viveríamos. O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós.
Mas para isso, precisamos ter fé. Terceira pergunta: como eu posso ter fé? O apóstolo Paulo lhe responde isso de maneira muito simples, mas muito genial, em Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fica muito claro, quando a gente lê esse versículo, que a fé provém da palavra de Deus. Portanto, a fé não vem dos nossos entendimentos. A fé, ela não vem da gente. Com certeza, ela não vem dos nossos desejos. Certamente, se tem uma coisa que a nossa carne não vai querer, é ter fé. A fé vem da palavra de Deus. Por isso, a gente tem que entender que, para termos fé, precisamos estar buscando ouvir o Senhor falar através de sua palavra. E a gente ouve Ele falar quando a gente busca ler, quando a gente ouve pregação, quando a gente busca viver uma vida de intimidade com Ele, quando a gente está ouvindo Ele falar através de sua palavra, quando a gente busca conhecer a esse Deus, é que a gente tem fé. Afinal, como é que eu vou ter fé em um Deus ao qual eu nem conheço? Por isso, o profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 6, versículo 3, ele dá uma ordenança muito importante: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fala o seguinte: nós temos que conhecer a Deus, mas não só conhecer, não só saber que Ele existe, não só fazer menção do nome dEle, não. Prosseguir em conhecer a Deus. Para a gente ter fé é muito mais do que saber que Deus existe. Para ter fé é buscar uma comunhão com Ele. Para a gente ter fé, a gente precisa buscar viver uma vida de intimidade com Ele. A fé não vem só de falar: eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Não. A fé vem através de busca. Porque se a gente não busca, a gente não tem fé. É aquilo que o pastor falou: pedir e dar-se-vos-á. Quando a gente pede fé a Cristo, quando a gente busca se aproximar de Cristo, pode ter certeza que nós teremos fé. Aleluia. Quando nós buscamos estar sempre ligados na palavra do Senhor, quando buscamos estar sempre firmados nessa palavra, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, é aí que nós temos fé. Só que muitas das vezes a gente para se prender para certas mensagens de coaches, a gente para se prender para certas mensagens que vão querer massagear o nosso ego, para certas mensagens que vão querer passar pano na nossa cabeça, e que na verdade, ao invés de nos trazerem fé, elas vão nos afastar de Deus. Muitas vezes pelas nossas vontades e por querer colocar as nossas vontades à frente da vontade do Senhor, à frente do Evangelho, nós acabamos dando ênfase para mensagens que vão chegar e dizer: olha, você é o centro do coração de Deus, olha, viva do seu jeito, faça o que quiser, seja feliz, a vida é uma só, Jesus te perdoa. Deixa eu te dizer, quem fala isso dizendo que você vai ser salvo, que você vai aumentar a sua fé, está mentindo, porque a fé ela vem através de uma coisa: palavra de Deus. A verdadeira leitura, a interpretação e pregação da palavra de Deus, é isso que traz fé. A palavra de Deus é uma palavra que constrange, mas que constrange em amor. E é essa palavra que nos traz fé. Não é palavra que vai massagear ego, mas palavra que vai chegar e dizer: você pecou, mas Jesus te ama. Quer exemplo? Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que é em Cristo Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus demonstra seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É essa palavra que traz fé. Aleluia. É essa palavra que olha para o pecador e fala: pecador, você não merece salvação, mas ainda assim aquele Jesus, Ele te amou. É essa palavra que traz fé. Essa palavra que fala de um homem perfeito que estava na glória, chegou e desceu e morreu por uma humanidade que não merecia. Essa
palavra que traz fé. Essa palavra tão simples e tão eficaz, que se resume, que se mostra a sua simplicidade naquela cruz manchada de um sangue tão precioso. É essa palavra que traz fé. A gente tem que parar de querer colocar o nosso eu à frente da palavra, porque ao invés de tornarmos o evangelho simples, nós o estamos complicando. Ao invés de ganharmos alma, nós estamos as condenando ao inferno. Porque, meus irmãos, o evangelho é simples. E não há nada mais simples do que uma cruz, onde foi manifesto o amor e a justiça de Deus. Essa simplicidade, esse amor, essa justiça, essa palavra, esse Deus, esse Cristo, a comunhão com esse Cristo é o que nos traz fé. Nós não precisamos buscar em outros lugares, porque é aqui, nessa palavra, que nós encontramos a base da nossa fé. A última pergunta dessa noite: por quê? Por que é tão importante nós termos fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai nos dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Trazendo de forma resumida e trazendo com outras palavras, nós precisamos de fé, porque nós não vamos agradar ao Senhor sem fé. A única maneira de nós realmente agradarmos ao Senhor não é através de obras, não é através de quem nós somos. Eu sei cantar, eu sei pregar, eu ajudo os irmãozinhos. Não, é através da nossa fé. Claro que as nossas obras são importantes, afinal a fé sem obras é morta, mas a fé é o ponto principal. Não agradamos a Cristo se não tivermos fé. E a Bíblia ela vai nos relatar algumas histórias de homens e mulheres que acharam graça aos olhos do Senhor, receberam as suas bênçãos simplesmente por causa da sua fé. Primeiro exemplo é o centurião. Ele nem era crente, ele nem era um daqueles que faziam parte da comunhão, mas ainda assim ele creu. Mesmo sem fazer parte da mesma fé, ele olhou para aquele Cristo que muitos diziam ser o Messias e colocou nesse homem a sua fé. E a Bíblia vai falar que a fé dele foi tão impressionante que Jesus fala que nem mesmo Israel tinha visto tamanha fé. Aquele homem sabia que não precisava de muito, apenas uma palavra do Senhor era o suficiente para que o Senhor fizesse um milagre na vida do seu servo. Segundo exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher era uma mulher sofredora, passou 12 anos sofrendo com um grande mal. E quando ela ouve falar de Jesus, ela olha e tem uma fé impressionante. Porque muitas vezes a gente tem certas dificuldades e a gente não quer ir até Jesus. Problemas que para nós são enormes, e não querendo menosprezar o problema de ninguém, mas que muitas vezes não se comparam ao problema que aquela mulher tinha. 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, uma mulher que era mal vista pela sociedade, uma mulher que era menosprezada, uma mulher que era rejeitada, uma mulher que as pessoas, na verdade ela não podia nem se aproximar das pessoas, uma mulher que para ir atrás de Jesus teve que ir se rastejando. Quantas vezes para irmos atrás de Jesus não basta a gente se ajoelhar, e nem isso a gente tem feito. Mas aquela mulher não. Aquela mulher se ajoelhou, se rastejou e teve a fé de que apenas um toque era o suficiente para ela ser curada. Quantas vezes não é isso que falta para a gente ser abençoado? Um toque na alma do Mestre. A fé de que apenas o simples, o básico, a busca é o suficiente para nós recebermos o nosso milagre. O terceiro exemplo é do cego Bartimeu. Aquele homem que há muito tempo, que desde nascença era cego, e que quando ouviu falar de Jesus não perdeu tempo, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo, todo mundo dizendo: cala a boca, ele não vai te ouvir, ele não vai nos atender. E cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o filho de Davi teve compaixão dele. Quantas vezes tudo que precisa para a gente ser atendido
não é o nosso coração quebrantado. Porque naquele momento não era um clamor qualquer, era o clamor de um homem com o coração quebrantado. Era o clamor de um homem que sabia que quem poderia fazer um milagre na sua vida era o filho de Davi. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não deixa de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, simplesmente porque nós não temos fé, simplesmente porque nós não acreditamos que realmente Ele vai cumprir aquilo que já prometeu, ou porque não acreditamos que Ele vai se importar em fazer nas nossas vidas um milagre. A gente tem que ter fé, porque a fé é o que move montanhas. Basta a fé do tamanho de um grão de mostarda para que montanhas sejam movidas por nós. Basta muitas vezes a gente simplesmente chegar e falar: Senhor, faz na minha vida aquilo que o Senhor prometeu, eu acredito. Senhor, eis aqui o meu coração, quebrantado, contristado, totalmente derramado aos teus pés. Às vezes é só isso que basta para Ele nos atender. Portanto, irmãos, nós devemos entender que a fé é a base da vida cristã e que através dela nós podemos ver os milagres acontecerem antes mesmo da sua realização. É necessário nós compreendermos que ter fé é nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, sabendo que sob a sua direção nós viveremos no centro da vontade de Deus e passaremos então a viver em dependência de Cristo. E uma vida cujo centro, cujo guia, cujo foco é Cristo, resultará em uma eternidade ao seu lado. Devemos entender também que para termos fé, nós precisamos estar sempre buscando ouvir o Senhor através da sua palavra, seja ela lida ou ministrada. E que ela não vem de nós, portanto nós não devemos nos iludir com palavras que vão massagear o nosso ego, mas sim amar e ansiar por aquelas que venham a nos exortar e constranger em amor, pois essas sim nos edificam e nos trazem fé. Nós devemos lembrar de uma coisa, que a base da nossa fé é muito simples e que ela é resumida em amor e justiça manifestados na cruz de Cristo. Devemos estar cientes de que é pela fé que nós alcançamos o céu. Pela fé nós vemos e vivemos o sobrenatural de Deus e que sem ela nós não agradamos a Deus. Portanto, mais uma vez eu pergunto, o que é a fé? E finalizo respondendo: a fé é a base que leva o cristão a viver uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo, na qual ele passa a ter a certeza da existência daquilo que ele ainda não pode ver, mas que consegue enxergar com os seus olhos espirituais, com os olhos da fé. Nessa vida, ele começa a viver mais de Deus e certamente mais para Deus, tendo a ciência de que pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele poderá passar uma eternidade ao lado do seu Mestre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes que viesse a existir,